Capítulo 181, O Retorno. Cole tinha acabado de jantar com seus pais, ou talvez fosse café da manhã quando ele se conectou novamente. Desta vez ele foi direto para o terceiro andar e apareceu exatamente de onde havia parado, em frente ao pilar que o conduzia, para o quarto andar. Não houve alarde ou entusiasmo com sua chegada, embora ainda não tenha demorado muito para que as pessoas começassem a notar que ele havia retornado. A clareira parecia muito melhor agora, de alguma forma havia agora um anel de construção cercando o pilar central. Obviamente houve muitas mudanças e Cole ficou mais do que feliz em ver o que foi feito. Do jeito que está agora, o melhor que ele pôde foi fazer outra coisa que desviasse sua atenção da agitação e do passeio selvagem que era o quarto andar. Mas mais do que isso, a partir de então o caos foi a sua vida. Vejo que você decidiu se juntar a nós. Uma voz chamou atrás de Cole enquanto ele sorria, ela balançou a cabeça, mas ainda não se virou quando ele abriu a boca para responder. Farida, é bom vê-la novamente. Vejo que vocês se saíram bem em garantir que a clareira esteja funcionando. Você se importaria de me contar o que aconteceu enquanto estive fora? Cole perguntou enquanto ainda observava toda a área. Havia alguns novos edifícios sendo construídos nas bordas da clareira, mas acima disso ele podia ver que algum grau de planejamento havia sido feito, já que havia um amplo pedaço de terra quase o mesmo tamanho da clareira original que havia sido deixada vazia, enquanto os outros edifícios que para Cole nada mais eram do que edifícios residenciais onde moravam os aspirantes foram construídos a partir de onde a clareira iniciou sua expansão para a antiga floresta que a cercava. Eu me importo muito com Cole, especialmente considerando o fato de que removemos você de qualquer tipo de posição de liderança no momento em que você nos abandonou. Falar é o que você queria, não era? E nunca me diga que é bom me ver quando você nem tem coragem de se virar e realmente me ver, seu idiota. Cole estremeceu ao ouvi-la marchando para longe, seus passos pesados o suficiente para deixá-lo com água no estômago. Ele suspirou, parecia que cada vez mais ele irritava as mulheres de sua vida. É que Farida tinha alguma importância para ele, ou melhor, talvez ela tivesse, mas não era no nível que Teila tinha para ele. Mas pelo menos ela poderia ser considerada uma amiga, e ele, por sua vez, tem sido um péssimo amigo para ela. Ele não estava tão envolvido em sua personalidade de senhor sangrento a ponto de não saber quando refletir sobre suas merdas. Ele tem sido uma pessoa terrível. Não se preocupe, ela vai superar isso. Ela e algumas pessoas aqui estão preocupadas com você, especialmente porque de alguma forma a mídia recebeu a notícia de que houve uma tentativa de assassinato contra sua vida e atualmente houve nenhuma informação se você ainda estava vivo ou não. Tenho que admitir que você me deixou preocupado por um momento. Cassandra falou enquanto ela também aparecia do nada e Cole sinalizava-se perguntando se todos eles haviam se voltado para os ninjas desde que ele se foi. Como você e Razor estão, a colônia mineira acolheu vocês. Da última vez que conversamos, você me disse que vocês se encontraram perto de um e que vamos buscar refúgio entre eles. Cassandra enrijeceu e soltou um suspiro enquanto falava com ele. Aparentemente a colônia é um projeto offshore da colônia Highwater. Eles são piratas, ou melhor, o governo original da colônia foi assumido por eles e atualmente estão nos detendo por resgate. Por sorte o navio não foi violado, mas Raven está tentando ao máximo fazer com que eles nos deixem ir. No entanto, como esse ato dele não foi sancionado por sua família, não há muitos recursos que ele possa trazer. Os piratas estão esperando você chegar sabendo que você pagaria uma quantia considerável pela nossa libertação depois que descobrirem que Razor e eu éramos importantes para você. Cole ergueu uma sobrancelha com isso. Ele tinha certeza de que era mais do que apenas o fato de que eles eram importantes para ele. Ele recentemente teve um desentendimento com o líder dos piratas Highwater, então definitivamente este também foi um jogo de poder, mas felizmente o nome dele lhes deu algum tempo. Eles sairiam do hiperespaço em breve, assim que localizassem as coordenadas da base de mineração. Cole acenou com a cabeça e gesticulou em direção à clareira enquanto perguntava.
Glade agora, com tantas casas surgindo, embora pareçam absolutamente horríveis, eu diria que há uma disputa quase louca por imóveis. Cole disse com uma pequena risada enquanto se sentava no chão, notando preguiçosamente que ele estava sentado agora em uma rua de paralelepípedos. Na verdade, há uma confusão louca, cada pedaço de terra dentro da clareira está à venda, nós, como conselho, não temos muito controle sobre isso, pois é definido pelo sistema. Caramba, até mesmo o terreno em que você está teve que ser adquirido do sistema para que o governo da clareira tivesse um mínimo de controle e acredite em mim quando digo isso, isso nos custou bastante dinheiro. Tínhamos que garantir que a área central e o controle dos pilares permanecessem sob nosso controle. Se você notar que todos os pilares agora formam uma espécie de praça que é a sede do governo e de qualquer sistema comprado ou construído. Para onde vai todo o dinheiro então? Cole perguntou, porque no que diz respeito aos governos isto não era viável, significaria que não haveria circulação e o sistema estaria a drenar até ao último cêntimo dos aspirantes. Nem todos queriam viver suas vidas ou aqueles que ainda pensam que isso é um jogo, gostariam de gastar todo o seu tempo em missões e lutas para ganhar dinheiro rápido. E como a liderança da Glade Solitude era responsável por cuidar de cada infraestrutura dentro da Glade, eles seriam obrigados a investir constantemente dinheiro e recursos para fazer com que essas infraestruturas ainda funcionassem e pudessem ser atualizadas. O sistema assume uma tarefa de 10% de cada compra feita por meio dele, mas no final das contas o restante vai para a própria conta do Glades. Então, sim, tudo volta direto para o sistema. A única preocupação que temos agora é que não sou alguém que possa arrecadar dinheiro suficiente para pagar por terras onde recursos valiosos estão localizados, especialmente porque Raven tem pressionado todos os membros de sua guilda e pressionado sua família a investir dinheiro que lhe permitiria comprar o ninho do Darkling. Se ele fosse capaz de fazer isso, que todo o minério extraído de lá estaria sob seu controle, ele iria te incumbir da mineração e depois ainda ficar com uma porcentagem dos lucros da venda dos minérios. Em pouco tempo ele provavelmente acabaria sendo o bastardo mais rico do país. Glade, e como agora cada vez mais pessoas percebem que todos esses eventos acabariam se tornando a nossa realidade, todos estão preocupados com o que o futuro reserva. Cassandra disse enquanto Cole esfregava um dedo sob o queixo e dizia: "Você não diz." A cabeça de Cassandra levantou-se imediatamente, com choque absoluto em todo o seu rosto. Ela havia se aliado a Cole, então, embora ele não fosse mais prefeito, em algum momento ela confiou nele o suficiente para deixá-lo saber dos problemas que ela e o conselho estavam enfrentando. Mas aí está o problema: Cole era e é um vilão muito maior do que Raven poderia ser. Além disso, Cassandra sabia que Cole nunca fazia nada se não houvesse lucro a ser obtido com isso. É a base de sua relação de trabalho. O lucro e o sorriso louco em seu rosto diziam tudo. Cole, não faça isso. Como você conseguiria? Você mal está aqui a maior parte do tempo e isso faria com que o conselho e os aspirantes aqui te odiassem ainda mais. Apenas ignore tudo isso e compre um terreno em um canto e não se preocupar com mais nada. Mas tudo o que Cole pôde dizer a ela sobre isso foi: melhor eu do que ele, certo? E para isso Cassandra não teve uma única resposta. Cole era um mal maior, mas talvez fosse necessário. Cassandra suspirou e apontou para um dos pilares. Se você for comprar um terreno, não compre apenas o antigo Darkling Nest. Não muito longe dele, uma pequena floresta de árvores renováveis cresceu. É de onde a clareira obtém a maior parte de seus recursos de madeira. Você também pegue isso também. O ninho já dá pedra e minério, então você provavelmente teria o monopólio de 70 a 85% de todos os recursos de Glade. Acho que é uma justiça poética. Nós votamos em você como prefeito e então você vem e tira o controle. Tapete bem debaixo de nós. Farida vai virar, mas acho que ela vai superar isso também. A única resposta que Cole lhe deu foi um sorriso largo e sinistro. Fim do capítulo. Capítulo 182, Proprietário. Para comprar terrenos dentro da solidão de Glade, isso tinha que ser feito através da guilda de arquitetura.
e também qualquer tipo de atualização de edifícios ou mesmo a construção de novos edifícios era feita através da guilda de arquitetura. Porém, no momento a guilda de arquitetura era bastante básica, então não havia uma infinidade de opções disponíveis na construção de um determinado território de uma pessoa. A única maneira de realmente fazer alguma coisa era conseguir um projeto arquitetônico, e essas coisas eram raras pra caralho. É claro que, alternativamente, você pode comprar um na loja do sistema para carregar ouro, já que os projetos arquitetônicos, mesmo os básicos, eram muito caros. Cole achou a coisa toda ridícula, já que as plantas dos edifícios eram apenas cosméticas, até certo ponto, é claro. Se você quisesse construir uma fortaleza em uma determinada área, pode ter certeza de que conseguiria, mas isso consumiria uma tonelada de seu dinheiro e recursos. O retorno de Cole já havia sido anunciado, com a notícia já sendo divulgada entre os aspirantes. Então, algumas pessoas estavam reunidas enquanto ele estava na guilda de arquitetura, examinando as opções de locais disponíveis e seus preços. Foi apresentado a ele na forma de ladrilhos, cada um deles em locais diferentes e com preços diferentes. Ele poderia destacar um bloco e receber informações sobre a área que ele cobre, e poderia selecionar várias vezes ao mesmo tempo e saber quanto custarão todos os blocos juntos. Sem hesitação, ele selecionou 5 peças, com a peça que continha o antigo ninho de Darkling bem na borda, ao lado da peça da floresta de madeira renovável. Cada peça representava um acre. Ele também descobriu que algumas peças poderiam ser quebradas em pedaços caso o aspirante não pudesse pagar o valor total do acre. Alternativamente, alguns aspirantes poderiam ter propriedade conjunta sobre um ladrilho e depois dividi-lo em lotes individuais, o que foi basicamente o que os aspirantes fizeram em outros lugares para ter tantas casas surgindo. Porque, honestamente, o preço impressionante de 300 moedas de ouro por peça era absolutamente insano e quase ninguém aqui conseguiu reunir tanto sem vender coisas que eram extremamente valiosas para eles e que seriam uma vantagem no longo prazo. As peças com os nós de recursos custavam o dobro de 600 ouro, o que elevou o preço total de toda a sua compra para 1.800.000 milhões de ouro, o que, francamente, era quase a totalidade de sua riqueza, já que ele tinha 2.300.000 milhões de ouro ou por aí. Ele não contou a prata ou o bronze, pois isso não importava. Ele poderia usar as denominações menores para compras menores, mas no final este foi um investimento importante. E com base no que Cassandra lhe disse, ele recuperaria todo esse dinheiro em breve. Você ganhou 5 acres de terra, incluindo um nó de recursos de minério, pedra de grau de ouro e um nó de madeira de grau de prata. 4 hectares de terra foram adicionados às terras de propriedade atual. A adição de novas terras causará expansão de nível em torno das propriedades próprias. O território de classificação Bronze VII de Rowan Valley foi removido do inventário de ativos. Rowan Valley foi definido como nome padrão para território de propriedade. Mudar nome. Rain Valley foi definido como nome para novo território. Sistema de gerenciamento de território desbloqueado. Como o primeiro aspirante a possuir 1 hectare de terra, o título Landlord foi desbloqueado. Mais 200% para toda a produção, efeitos, defesa e ataque do território. Esse foi o primeiro conjunto de notificações que ele viu desde que fez login novamente e, francamente, havia muitas notificações esperando por ele. Mas visto que ele comprou terras onde atualmente as pessoas colhiam sem a sua permissão, haveria uma espécie de rejeição por parte do sistema, e depois disso também haveria um revés, o que significa, falando francamente, que algumas pessoas iriam agora estou pedindo a cabeça de Cole. Mas ele não se importava, tudo o que importava era o seu lucro e ter um lugar seguro para chamar de seu. A base atmosférica estava no mundo real. Ou estava aqui, ele realmente não sabia dizer. A nave que ele recebeu foi feita para parecer que existia simultaneamente neste universo e no mundo real, no entanto, Cole ainda tinha que verificar as coisas. Ele saiu do prédio de arquitetura e começou a caminhar em direção ao seu território recentemente adquirido.
Mas ele mal havia dado mais de 5 passos quando um Ash veio voando em sua cabeça. Cole se inclinou para o lado, seus sentidos muito mais aguçados do que antes enquanto o machado passava por sua cabeça como um brinquedo inofensivo. Mas Cole estreitou os olhos quando percebeu a pessoa responsável pelo as voador e prontamente o atingiu com uma explosão de caos, ou teria feito se a voz estridente de Farida não fosse ouvida imediatamente, forçando-o a não prosseguir com seu ataque atual. Cole, que diabos? Ok, ela estava com raiva, ela estava com muita raiva, mas no final das contas Cole ainda era o destruidor do mundo. E embora tenha sido indulgente na primeira vez que esteve aqui, porque sabia que brincar e trabalhar de mãos dadas com as pessoas era a única maneira de chegar ao próximo andar. No entanto, agora ele havia voltado a ser quem realmente era, e depois do incidente com sua tia, ele não era do tipo que deixava pontas perdidas por aí. Então ele puxou a obsidiana azul e apontou o cano diretamente para a testa de Farida que se aproximava, que parou no momento em que a viu na sua frente. Cole zombou, ela ficou mole, fraca, e foi então que ele percebeu o que exatamente era a porra do terceiro andar. Este lugar era uma maldita armadilha, agora todos já sabiam que a Terra logo se tornaria parte de um universo muito mais amplo. Um universo onde já existem poderes estabelecidos que dividiriam a Terra e a compartilhariam entre si até que não restasse mais nada. E através disso, todos os humanos dentro deles, a sua civilização seria reduzida a pó, sem mais nada para mostrar, pois seriam tomados como escravos ou mão de obra barata ou simplesmente mortos. Os fortes dominariam os fracos e nunca mais haveria um alvorecer na palavra democracia, seria um banho de sangue com eles saindo não por cima, mas mortos. Até certo ponto, ele tinha certeza de que todos aqui sabiam disso, mas ficaram complacentes. O terceiro andar lhes daria o santuário que tão desesperadamente procuravam, uma ordem para o caos que veriam em seu futuro. Em vez de abraçá-lo, todos queriam sentar, fazer amigos, sorrir e construir suas casas de baixa qualidade enquanto reuniam recursos para a clareira e se aproveitavam dela. Não haveria absolutamente nenhum ganho, mas todos eles estavam aderindo ao movimento na esperança de poder construir algo como fizeram na Terra. Mas Cole viu que este mundo, este universo absolutamente não funcionava assim. Foi 100 vezes mais cruel do que aquilo que a Terra se tornou ou irá tornar-se. E o que foi pior foi a influência, o sistema corrompe e continuará a fazê-lo até que tudo e todos sejam iguais. E os fracos, as pessoas nesta clareira e em qualquer outra clareira que queiram cair no conforto que ela tem a oferecer, queimarão e ficarão infelizes e acabarão. Todos vocês deveriam estar gratos, pelo menos agora vocês podem sair dessa preguiça e fazer o que vieram fazer aqui. Vocês acham que isso é um jogo? Cole gritou no final, chocando a todos o suficiente para que dessem alguns passos para trás. Quão estúpidos vocês podem ser, mundo, porra, todo o nosso universo está prestes a ser engolido por um cheio de monstros 100 vezes piores do que eu, e tudo o que vocês, filhos da puta, querem fazer é brincar de um maldito simulador de construção de território. Vocês acham que esta porra de chão estaria protegida dos horrores que devastariam a Terra e o universo ou todos vocês esqueceram seus corpos reais ainda estão lá fora. O que vocês estão aqui é uma ideia e uma projeção do que vocês farão, se tornará quando o sistema finalmente devorar nossa realidade e desencadear o inferno na Terra. Então acredite em mim quando digo que se vocês são fracos aqui, então todos vocês serão fracos lá. 30% de qualquer recurso extraído em meu território é meu, e 15% de cada venda feita pertence a mim. Não me importo se vocês não gostarem, vocês podem ir comer merda, eu me importo, talvez. Você perceberia isso diante do poder real. Vocês não são nada. Qualquer um que me cruzar de novo, seja alguém que considero um amigo ou um inimigo, eu vou te matar da maneira mais dolorosa possível. Tanto aqui quanto na porra do mundo real, caso vocês não tenham percebido. A regra que impede os membros de uma clareira de se matarem foi revogada, então vamos todos viver em paz. Pague minhas dívidas e você poderá extrair dos meus túneis e extrair madeira das minhas florestas.
Isso é tudo que tenho a dizer sobre o assunto. Agora, se me derem licença, todos vocês podem ter um bom dia. Com sua peça dita, ele marchou para longe, e sem surpresa Cassandra seguiu logo atrás dele, seu filho não muito atrás. Talvez seja a hora de ele cultivar uma força própria, ele está cansado do nome noite de qualquer maneira, hora de construir sua própria família, hora de construir seu próprio império. Ser nada diante do verdadeiro poder era ele, lembrando o quão indefeso ele estava e à mercê de sua tia, não importa o que acontecesse, isso nunca mais acontecerá. Fim do capítulo. Capítulo 183, Notificações e... A primeira coisa que Cole notou foi um portão, era um que ele lembrava, na verdade, já que foi a primeira coisa que ele viu antes de entrar em Rowan Valley. Claro que agora era Rain Valley, que na sua humilde opinião era um nome muito melhor que Rowan. Ele encolheu os ombros e desceu, seu território ainda estava perto da clareira original, mas o ninho dos Darkling também estava bem perto da barreira original que havia desaparecido quando eles a limparam, então estava mais longe. E toda a paisagem parecia também ter sido reestruturada, seu território agora ficava à beira da Glade Solitude. Isso também significava que ele estava realmente um pouco mais isolado, o que funcionou bem para ele. Ele desceu a ladeira, sorrindo ao perceber que o vinhedo continuava o mesmo, todas as árvores pareciam petrificadas. Ele provavelmente iria aproveitar seu tempo aqui quando tudo estiver limpo e ele puder começar a trabalhar a terra novamente do zero. Não que ele tivesse um dedão verde ou algo assim, mas depois de todo o conhecimento que foi enfiado em sua cabeça após as missões e o encontro com aquele maldito Goblin Titus, ele tinha conhecimento suficiente sobre como cultivar e criar um pomar e um vinhedo e como fazer isso, cultivar alguns grãos para fazer vinhos e algumas cervejas incríveis com efeitos mágicos. Ele não estava sendo hipócrita, assim que terminasse aqui, ele retornaria ao quarto andar e pressionaria para o quinto. Dessa forma, uma vez aberto o caminho para o quinto andar, o sistema universo e a Terra seriam fundidos o suficiente para que ele pudesse encontrar um local para plantar seu núcleo de masmorra, ou que ele atualmente tem dois, ou pelo menos algum tipo de núcleo de qualquer maneira. Um ele pegou no segundo andar e o segundo ele pegou neste andar depois de limpar o Darkling Nest. Ele anexaria um ao seu território aqui e então tentaria ver o que poderia alcançar no mundo real. Assim que ele reduzisse Cassandra e seu filho, o próximo passo seria procurar uma base permanente, e tinha que ser em algum lugar bom. Assim que a fusão acontecer, tudo o que ele possui seria consolidado aumentando seu território, então possuir muitas terras no mundo real e aqui seria uma vantagem para ele. Quem sabe talvez ele ganharia o suficiente para possuir um estado ou um país inteiro, ou talvez até um planeta. Do quarto ao 25º andar ainda há um longo caminho a percorrer e haveria inúmeras oportunidades de ganhar dinheiro e reinvesti-lo. Ele decidiu a direção que queria que sua vida tomasse, então era exatamente isso que ele iria fazer, construir uma família e um poder que rivalizasse com qualquer coisa que seu avô e sua avó tivessem. Ou melhor ainda, isso seria um erro. Usá-los como fita métrica seria terrível, havia peixes maiores que os dois além do véu entre os mundos e ele tinha que ser forte o suficiente para igualar todos eles. Este lugar é uma bagunça. Razor disse atrás dele enquanto Cole se virava e lhe dava um sorriso bastante divertido. Eu sei, e é por isso que seria seu trabalho garantir que não haja uma bagunça. Cassandra virou a cabeça para o lado enquanto olhava para ele, Cole encolheu os ombros enquanto explicava. Seu filho está doente, e eu sei que o que você mais quer é poder protegê-lo. Meu território terá um crescimento exponencial a cada andar que eu entrar, porém nem sempre posso estar aqui para cuidar deste lugar, o menino precisa desacelerar, ele é jovem e toda essa luta e matança não deveria ser o objetivo de sua vida. Eu sei que ele está cansado disso e só quer mantê-lo seguro, mesmo que tudo o que você queira seja, mantenha-o seguro. Razor engasgou e perguntou a Cole. Você tem espionado a mim e aos meus médicos? Cole ergueu uma sobrancelha e olhou para ele. Sim, estou pagando por esses médicos, lembre-se, eles me enviam relatórios regulares e atualizações sobre sua condição.
Eu verifiquei antes de fazer login novamente. Mesmo assim, deixarei os fundos com você. Preciso que você obtenha este lugar em funcionamento ou pelo menos limpo. Preciso dos campos prontos para a semeadura, e as minas estão ali ao leste, então crie um caminho para os outros aspirantes. Tenho certeza que o sistema cuidará do estipulações que fiz. A floresta fica a oeste ali, então isso também não é ruim, apenas faça a mesma coisa. Você tem que limpar a mansão, não precisa se preocupar em consertá-la. Você também vê algo estranho aqui, Matthew. A experiência lhe fará bem. Sua mãe definitivamente seguirá em frente, mas eu sei que ela não faria isso até que você estivesse seguro. Preciso da força dela e preciso dela mais forte. Tê-la cuidando de você o tempo todo vai atrasá-la, mas acima de tudo, também preciso da sua mente. Você é jovem, então pode ser moldado. Além disso, você também pode se defender em uma luta e eu preciso de algumas pessoas boas e capazes para trabalhar para mim. Serei pago? Razor perguntou, então Cole sorriu para ele, mostrando um sorriso com presas que era um pouco sinistro para o jovem lidar. Naturalmente, assim que você pagar a dívida que você e sua mãe me devem, então poderemos discutir um plano de pagamento. O suspiro de indignação do garoto tornou tudo extremamente satisfatório para Cole, que sabia que mexer com um adolescente poderia ser muito divertido. Mas, novamente, ele estava falando sério. Esta família não devia muito a ele, e ele pretendia receber de volta em espécie ou em valor até o último centavo que gastou com eles. Vocês podem passear um pouco, eu tenho algumas notificações que preciso examinar. Cole disse a eles enquanto escolhia um lugar contra uma das árvores e se sentava de pernas cruzadas para ver suas notificações. Ele precisava cuidar disso e voltar para o quarto andar o mais rápido possível. Você atualizou sua corrida para Raenduk mais 120 para todas as estatísticas em cada nível, mais 60 pontos de estatísticas em cada nível. Você desviou uma quantidade excessiva de experiência e energia, menos 2 níveis. Todos os ganhos retidos. Para salvar uma vida e transformá-la em um método impossível, o criador do título foi desbloqueado, mais 100% de chance de transformar membros de qualquer outra raça em Raen Spawn por infusão de energia. Isso é exclusivo apenas para você. Class Quest Complete. O próximo passo do reaver é derramado de sangue e sombras, assassinar um indivíduo corrompido de poder significativo. Class Reaver foi atualizado para Reaver Prince. Mais 300 em destreza, mais 500 em percepção, mais 400 em inteligência, mais 1 vida extra. Para alcançar uma conquista divina, o título God Slayer foi desbloqueado. Mais 300% de eficácia contra inimigos de grau mais alto do que você ou considerados deuses. Devido às suas ações em salvar uma vida e transformá-la em sua forma metafísica, o conhecimento, adivinhação, foi inserido em seu status de alma automaticamente. Cole estremeceu quando finalmente todos os seus ganhos foram refletidos e ele alcançou um novo patamar de poder. Foi uma pena que ele tenha voltado ao nível 58 e perdido milhões de XP, mas a essa altura ele estava quase dominado por todos os títulos que tinha à sua disposição. Ou talvez ele ainda não estivesse tão dominado como deveria. Quanto mais altos os andares, mais fortes seriam os desafios. Mas mesmo que tudo o que ele fizesse agora fosse apenas nivelar, sem ganhar mais nada, Cole ainda acabaria sendo uma das pessoas mais poderosas de seu universo. Tudo o que ele precisava era de tempo. Mas é aí que reside o problema. Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de quanto precisava ou de quanto tinha. Ele tem lutado, crescido e levado a níveis cada vez maiores, como se o sistema fosse chegar no momento seguinte. Cole não tinha vergonha de admitir que estava com medo, não queria ser pego de surpresa quando finalmente chegasse o dia do acerto de contas, queria ter toda a força necessária para proteger a si mesmo e o que espera construir daqui em diante. Por causa disso ele não teve o luxo de treinar como queria também, não havia tempo, ele só poderia seguir em frente e aproveitar todas as oportunidades para crescer e se tornar melhor, para se tornar mais forte. Graças a Teila ele foi praticamente afastado do avô e da avó.
A esposa e os filhos de seu irmão mais velho estavam aqui com ele junto com seus pais. Eles eram a família imediata com quem ele deveria realmente se importar e que inequivocamente escolheu ir com ele, escolher seu lado e desistir de tudo que conheciam e amavam apenas para mantê-lo seguro e protegido de seus próprios avós. Teila estava certo ao dizer que precisava abrir os olhos para a realidade de como sua vida e sua família realmente são. Ele teve que aprender a confiar nas pessoas certas e, finalmente, aprender como identificar seus inimigos. Seria um caminho difícil, com muito preço a pagar. Mas seja como for, Cole sabia que pagaria o que lhe era devido e quebraria todo o resto no processo. Fim do capítulo. Capítulo 184, Notificações e Era quase como se as notificações não tivessem fim. Cole sabia que ele realmente precisava parar de ignorá-los, mas para ser honesto, sua folha de estatísticas havia crescido tanto que olhar para ela geralmente acabava lhe dando dor de cabeça. E dessa vez ele sabia que tinha atingido o peso da mãe. Caramba, a coisa toda foi tanta que ele sempre se esquece de algumas das habilidades que possui ou de algumas das coisas de que é capaz. Por um lado, sua constituição era desordenada, mas ele sabia bem como aproveitar seus pontos fortes. Se ele tivesse que explicar, ele ainda era um assassino necromântico com espada mágica. O resumo perfeito do que ele era no final é sua classe Reaver Prince. Ele mal podia esperar para ver qual seria a próxima iteração, embora, para ser honesto, ele não ter conseguido uma habilidade após a atualização de classe fosse um pouco chato, mas, novamente, ele já tinha mais do que suficiente para torná-lo um tanque vivo para respirar. Ou talvez uma frota de naves destruidoras de planetas. Cole não conseguia nem imaginar a quantidade de dano que seria capaz de causar caso sentisse a necessidade de dar tudo de si em uma luta. Ele destruiria qualquer coisa em seu caminho. E era uma loucura o suficiente para que ele não tivesse ideia do que era totalmente capaz, mas mesmo assim Cole sabia que ainda era um peixe no barril. Todos esses poderes não significavam nada se ele não tivesse mais níveis e suas estatísticas não fossem altas o suficiente. Apesar de toda a sua postura, ele ainda estava apenas na classificação prata, e ele tinha visto o que uma pessoa na classificação ouro poderia fazer quando tudo isso era um jogo. Ele mal começou a arranhar a superfície do que o verdadeiro poder é capaz. Portanto, mesmo que suas habilidades e construções estivessem espalhadas, elas tinham sinergia. E muito disso também. E as mortes em si eram limitadas na forma como ele poderia usá-las devido à falta de imaginação e compreensão de todas as suas capacidades de sua parte. Mas era apenas uma questão de tempo. Cole estava determinado a tirar o melhor de si e de seus pontos fortes, e isso dependia apenas de suas habilidades. Suas armas eram de uma classe totalmente diferente e também cresceriam com ele. Ele já era um monstro, agora tudo que ele precisava era de um trono para que ele pudesse se tornar o próprio rei dos monstros. Com isso dito, Cole voltou sua atenção para as notificações restantes e sua folha de estatísticas. O atributo Destreza alcançou o nível Prata V. Escolha uma estatística axilar, conhecimento ou maestria. 1. Atributo, Ambidestria. 2. Conhecimento, empunhadura dupla. 3. Maestria, força, subestatística de ambidestria inserida em atributo de destreza. O atributo só atingiu o rank Prata I. Escolha uma estatística auxiliar, conhecimento ou maestria. Opções de erro não disponíveis. A projeção astral do conhecimento foi inserida em sua estatística de alma. Missão principal I do quarto andar menor que completa. Maior que, você se encontra preso em uma estrutura épica de uma era esquecida, uma torre de Babel. Grande maravilha da arquitetura que costumava abrigar pelo menos milhões de pessoas e era grande o suficiente para abrigar cidades inteiras dentro de seu ventre. Mas anos de decadência, ruína e morte assombram esta grande estrutura que agora se tornou nada mais do que um ninho de morte. Fuja do prédio e busque a liberdade em um mundo em ruínas. Recompensas, mais 3 níveis, mais 300 catigons, mais um prisma de fuga classificado como prata. Missão lateral do quarto andar e menor que completa.
Maior que, em cada torre de Babel ainda existem sociedades funcionais, catadores e caçadores distópicos que vivem suas vidas no limite. Localize-os para obter acesso às instalações do berço deste andar. Recompensas, mais 50 KXP. Missão especial I do quarto andar menor que completa. Maior que, mate 100 zumbis Banelin. 834 100 avos. Recompensa, mais um nível, mais um título especial, mais 150 catissons. Você subiu de nível até 62. Mais 480 para todas as estatísticas, mais 240 pontos de estatísticas. Você ganhou o título Undead Bunny. Mais 65% de dano a toda e qualquer criatura, estrutura ou ser considerado morto-vivo. Aspirante, com menor que World Breaker, Knight, classe, Reaver Prince. Nível, 62, 58.000, 0, 630.000, raça, Raen Duque. Títulos, Conhecedor Selvagem, Anti-Herói, Guerreiro, Progenitor, Genocídio, Rambo Comando, Assassino em Massa, Quebrador de Vazios, Perdição de Mortos-Vivos, Criador, Matador de Deuses. Dinheiro, Tibons, 248, Tissons, 1528,00, Tigons, 1.250.000. Energia, 10k, 10k, energia negativa, 838 avos, alinhamento, caótico neutro, vidas, 0,8. Buffs, mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas e inimigos individuais, mais 10% a todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, dobra a cada mais 0 inimigos, permanente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito, mais 200% para movimento, mais 300% para habilidades espaciais, mais 65% de dano a mortos-vivos, mais 100% chance de transformação, mais 300% de dano contra seres de classificação mais alta. Arma primária, Espada Amaldiçoada de Malakai Negra, arma secundária, Lança da Vida e Verde, Obsidiana Azul e Safira Negra, Rifle Ranger Raen. Armadura primária, Conjunto Knight Demon Bounty Hunter, armadura secundária, NA. Grupo, NA, Equipe, NA, Guilda, NA, Aliança, NA, Facção, Aspirante of Glade Solitude, terceiro andar. Carisma, Sedução, Prata II, 231.700 avos, Controle Mental Menor, ativo, Assassinato, ativo, Vertigem, ativo. Percepção, Domínio, mais, Clareza, Prata IV, 568.800 avos, Aeronauta, passivo, Olhos Buscadores do Pecado, passivo, Dança das Sombras, ativo. Inteligência, Tecnopatia, mais, Psicometria, Prata IV, 556.800 avos, Mente Blindada, passivo, Sim-Iter, ativo, Tecnoman, passivo. Destreza, Vento, mais, Telecinese, mais, Ambidestria, Prata V, 07, 900, Spectral Rover, ativo, Sim-Reaper, ativo, Caos Espelho, passivo. Sintonização, Espaço, mais, Dimensão, Prata II, 522.700 avos, Gravidade, Maestria, Adaptável, passivo, Constituição Demoníaca, passiva, Explosão do Caos, ativo. Alma, Aura, mais, Adivinhação, mais, Projeção Astral, Prata I, 420.500 avos, Comedor de Almas, Banco de Almas, 6.322, Manipulação de Energia, Maestria. Conhecimento, Mestre em Artes Marciais, Atirador Especialista, Agricultura Arcana, Arcano Vinificação, Cervejaria Arcana, Invocação Negra, Engenharia da Natureza Arcana, Criação de Monstros. Pontos de atributos, 1.374. Ativos. Navio de luxo classificado como ferro classe cruzador, montagem mecanoide Rei Lobo Gigante, território classificado bronze VII Roan Valley, um olho de Mormon, coração imortal do Rei Salomão, semente Dríade Negra, pseudonúcleo de masmorra classificado como ouro,
prisma de Henke 8 de ferro, 27 prismas de prata, 2 prismas de ouro, 1 prisma de ouro do Vingador, 1 diamante prisma, base atmosférica de classe de herói, atualizável, acesso ao sistema, 10% de ações da Sierra Corp, cristal de desova prateado frio, prisma de horror de classificação de 1 diamante. Cole engoliu em seco, talvez um pouco difícil demais, já era uma loucura, mas isso era uma loucura. Ele diria que ficou forte demais rápido demais, mas sabia que não era esse o caso, pois tem se esforçado constantemente e colocado sua vida ou vidas em risco contra inimigos contra os quais nunca deveria ter esperança de vencer. Na melhor das hipóteses, ele diria que teve sorte, tanto pelas habilidades que adquiriu com os prismas quanto por todos os seus encontros, ele sobreviveu pela pele dos dentes em todos eles. Cassandra! Cole gritou enquanto se levantava, era hora de seguir em frente, mas como Cassandra ainda estava no comando ou pelo menos ainda fazia parte do conselho de governo, ele precisava que ela fizesse algo por ele antes de retornar, ou antes que ela tenha a chance de ir para o quarto andar. Ela o encontrou rapidamente enquanto ele esperava lá, com uma expressão um tanto animada no rosto. Esse lugar é incrível, nem sei como você conseguiu colocar as mãos em um terreno tão grande e em um pedaço tão grande também, mas seria útil, tenho certeza. Tem algo que você precisa, Cole? Ela perguntou enquanto deixava seu momento de admiração passar. No final das contas, Cassandra ainda era uma pessoa extremamente focada e muito boa no que fazia ou no que quer que ela colocasse em mente. Como não estou mais no conselho, preciso que você use a loja principal do sistema para coletar o máximo de sementes de frutas e grãos que puder para mim. Pegue todos eles e guarde-os com Razor até eu voltar. Eu deixaria fundos para isso, junto com um fundo de emergência caso algo aconteça na minha ou na sua ausência. Eu realmente não quero ficar bravo com aquele garoto. Meu filho não é um ladrão, Cole. Ela cuspiu com um olhar irritado no rosto. Bom, significa que meus instintos estavam certos. De qualquer forma, o próximo passo seria levar isso adiante, talvez recrutar ou algo mais nesse sentido, mas deixarei isso por enquanto até que eu possa ou você possa me ajudar a descobrir o que há a ver com a segunda coisa em que preciso de ajuda. Cole disse enquanto gesticulava em direção à entrada e começava a se afastar. Se ele tivesse que ser honesto, seu corpo já estava ansioso por uma briga e ele queria ir embora daqui. Ele tinha certeza que haveria algum tipo de reação negativa com os Dremonai e ele queria estar lá para isso. E o que seria aquilo? Cassandra perguntou enquanto ele sorria para ela. Bem, como faço para formar uma guilda ou, melhor ainda, uma aliança, para que eu possa criar várias guildas para lidar com coisas diferentes para mim? Aspas. Cassandra fez uma pausa e riu, antes de balançar a cabeça. Para criar uma aliança você precisa ter pelo menos 5 guildas de nível prata, com pelo menos 100 membros cada. E você também precisaria sacrificar 100 prismas de prata para fazer um nodo de aliança. Precisa de um território e sim, várias guildas podem compartilhar o mesmo território, dentro do razoável, é claro. Seu território seria suficiente para 2 ou 3 guildas, precisaria ficar maior, muito maior antes que você pudesse adicionar mais. Guilda você precisa de pelo menos 10 membros, 1000 prismas de classificação bronze ou 100 prismas de ferro e uma missiva para certificação de guildas de qualquer órgão governamental, dos quais o Conselho da Solidão pode ser considerado um dos. Cole acenou com a cabeça em aceitação e disse a ela: bom, eu devo ter todas essas coisas prontas quando encontrar vocês na colônia mineira. Na hora principal, procure algum talento para mim, talentos realmente únicos. Eles não precisam ser poderosos, mas devem ter ótimos talentos, potencial em seus campos específicos e, acima de tudo, eles deveriam ser dignos de confiança e leais o suficiente para que eu pudesse pedir-lhes que morressem e eles o fariam, de preferência pessoas em situações difíceis ou difíceis. Ele disse a ela, assim como eu e Razor. Ela perguntou enquanto ele sorria de volta para ela. Exatamente como você e Razor. Fim do capítulo. Capítulo 185, O julgamento de Irma Phoenixborn e... Quando Cole acordou, foi para uma instalação de berço bastante movimentada.
Parece que foram apenas as pessoas da solidão de Glade que sentiram a necessidade de sentar e não fazer nada. Não havia falta de gente aqui, mas novamente a quantidade aqui era até bem pequena. Havia cerca de 100 aspirantes aqui, talvez até menos. É claro que esta não poderia ser a única instalação de berço, e ele teve a sensação de que ainda havia outros no segundo andar ainda tentando encontrar o caminho, mas no final das contas ele não tinha ideia e não era uma informação que estaria prontamente disponível para ele, a menos que ele fosse procurá-lo ativamente. Mesmo assim ele estava pronto para o próximo passo, e assim que fez essa afirmação para si mesmo, uma janela de notificação apareceu na sua frente. Cole sorriu ao ver que as notificações eram para uma missão. Ele acenou com a cabeça para si mesmo ao sair do berço, chamando a atenção para si mesmo enquanto olhava para o que teria que enfrentar em seguida. Missão principal do quarto andar, e você finalmente encontrou abrigo e uma instalação de berço, mas sua luta contra os Handlings está longe de terminar, pois um inimigo enviou todos eles correndo em sua direção. Derrote pelo menos 15 ondas de zumbis Banelin superpoderosos vindo em sua direção. Recompensas, mais 3 prismas de defesa de prata, mais um nível e o caminho para o quinto andar. Submissão do quarto andar, e sobreviver nada menos do que 10 ondas da corrida zumbi que se aproxima. Sobreviver a mais de 10 ondas aumentaria a qualidade das recompensas. 0/10 recompensas, mais um nível, mais um prisma classificado como prata, um projeto básico de sentinela antibomba. Honestamente, as missões em si são bastante anticlimáticas. Se isso fosse tudo o que restava para ele cuidar no quarto andar, então, talvez este andar não fosse tão perigoso quanto se pensava que seria. Então ele fez uma pausa e examinou o texto das missões. Havia as palavras, sobreviver e derrotar pelo menos, que apareceram de volta em seu rosto. Isso significava que, quaisquer que fossem essas ondas, quase não havia esperança de ser capaz de derrotar tudo isso, e então não havia como dizer quanto tempo apenas uma onda poderia durar. Este era realmente o apocalipse. Ele grunhiu enquanto marchava para fora do berço. Se isso fosse um problema, ele teria que descobrir uma maneira de enfrentá-lo. Para alguém contra uma horda de inimigos como este, ele aprendeu muito bem o valor de ter uma equipe ou parceiros dedicados para lidar com eles. Realmente havia força em números, e com a forma como a missão parecia estar indo, mesmo os aspirantes que têm ainda assim chegar ao quarto andar acabaria enfrentando as ondas também. A essa altura, ele realmente desejava ter carregado Cassandra dessa vez. Ela teria sido uma ajuda inestimável. A primeira coisa, ou melhor, a primeira pessoa que ele notou ao sair foi o grande general. O cão cibernético foi completamente limpo, na verdade, já que as partes dele que antes estavam apodrecendo foram agora substituídas por mais implantes cibernéticos, tornando-o um cão cibernético completo, com a completa ausência da podridão que o teria tornado um cão cibernético, cachorro cibernético zumbi. Mas um leopardo nunca pode mudar as suas manchas. Ei, estávamos esperando por você, precisamos da sua ajuda. Irma vai ser executada. Cole ergueu as sobrancelhas com isso. Ele simplesmente não conseguia entender como a execução dela era problema dele, mas ele poderia agradar o cachorro por um tempo. Ele precisava estocar suprimentos, principalmente do tipo explosivo. O que aconteceu? Cole perguntou enquanto começava a seguir o cachorro através do antigo porto espacial, agora transformado em santuário para sobreviventes e refugiados. O cachorro parecia conhecer a base, enquanto conduzia Cole através de algumas verificações até um elevador que os levaria direto para baixo. Apesar de tudo, a piada das pessoas dentro da base olhou para o Cyberdog com um olhar de cautela. Alguns até acenaram para ele. Cole não conseguia entender que, se fosse ele, e ele soubesse que o maldito cachorro tinha potencial para enlouquecer com seu cérebro apodrecido, ele já teria colocado uma bala nele. Dessa forma, ele poderia salvar o maldito cachorro e a miséria futura de muitas pessoas. Foi realmente preocupante. Mesmo que ninguém morra, o cão ainda pode infectar todos eles com o vírus. Então ser cuidadoso e cauteloso é a melhor maneira de agir perto do Cyber Canine.
Nós realmente não sabemos, tudo que sei é que o chefe do santuário teve uma visita e então ele também recebeu uma testemunha do grupo dela, executia como punição e um meio de aplacar as pessoas para quando a notícia for divulgada. Embora eu não ache que o pai dela queira matá-la, ele é apenas uma figura de proa e compartilha o poder de governar a base entre outras 3 pessoas e eles estão todos tentando não encontrar maneiras de usurpar o assento dele. Eles estão usando a filha dele para chegar até ele. Ele me enviou para encontrar você, já que aparentemente você faz milagres. Ele espera que você consiga fazer outro e salvar a filha dele. Cole ficou perplexo, quero dizer, ele era bom no que fazia, seja lá o que fosse, se você tivesse que dar um nome a isso. Mas ele não fazia milagres, agora esperavam que fizesse um. Contra pessoas superpoderosas que ele nem tinha certeza se seria capaz de enfrentar em combate. Mas no final parece que ele estava ligado a esta questão de uma forma ou de outra, então pelo menos seria melhor ouvir o pai de Irma e ver se havia algo que ele pudesse fazer pela mulher, deixando de lado sua personalidade irritante, ela tem sido bastante útil para ele. Clang. Asterisco. O elevador parou com um barulho alto quando as portas se abriram para o que costumavam ser corredores imaculados em algum momento. Mas agora as paredes estavam pintadas com grafites e outras formas de arte. Pelo que Cole pôde ver, alguns foram pintados com spray e Luther pintados à mão. E muitas das artes foram feitas umas sobre as outras enquanto se estendiam pelos corredores. Porém o que Cole foi capaz de notar foi que as artes em si eram feitas a partir de combinações de nomes, e havia milhares delas, estendendo-se pelo corredor que francamente falar que Cole pôde ver foi mais fundo do que ele pensava. Havia um trilho passando pelas laterais dos corredores, e pequenos vagões transportavam de 4 a 5 pessoas indo e vindo, nunca parando, mas movendo-se devagar o suficiente para que as pessoas pudessem pular e rápido o suficiente para que estivesse definitivamente acima de um ritmo acelerado de corrida. Houve um pequeno declínio no corredor, o que significava que eles ainda estariam indo mais fundo no subsolo do que onde o elevador os trouxe. Cole estava distraído, então não contou a quantidade de andares pelos quais passaram. Supondo, é claro, que o elevador fosse funcional o suficiente para mostrar isso. Vamos pegar o próximo. O grande general disse enquanto saltava para frente e saltava para um vagão vazio que acabara de deixar seus passageiros. Cole encolheu os ombros e o seguiu, sentando-se na frente ao lado do canino enquanto o carro começava a descer. Sempre que alguém morre, as pessoas se reúnem para realizar um funeral para ele na superfície. Então, um grupo deles, chamado de Guardiões dos Registros, desce aqui e vai mais fundo neste túnel ou em qualquer outro dos 16 túneis que levam ao centro central de comando e pintar a história de vida da pessoa que morreu e deixar seus nomes aqui para que nunca sejam esquecidos. Se você me perguntar, acho que é um desperdício de espaço e de boa pintura, mas os humanos sempre foram estranhos, mesmo quando eles começaram a evoluir para outras raças subhumanas estranhas depois que o Apocalipse mandou tudo para a merda. As arcologias, ou melhor, as Torres de Babel, como eram chamadas, foram a maior conquista de nossa civilização. Agora tudo o que resta é a morte e isso permanece como um lembrete de seus fracassos. Tanto que não conseguem mais enterrar seus mortos, apenas pintam histórias estúpidas com as quais ninguém se importa. Em breve seria a história de Irma nestas paredes, ela também seria reduzida a nada mais do que uma memória e uma lembrança, nome pintado na porra de uma parede. Cole fungou, sem dizer nada. Era óbvio que o canino tinha muito amor por Irma. Ele não tinha ideia de quanto tempo se foi, mas parece que eles criaram um vínculo que era tão forte que fez o coração morto do cachorro superpoderoso se contorcer de dor. Cole não se importava, ou melhor, ele estava tentando o seu melhor para não se importar. Não era problema dele, ele já tinha o suficiente de sua própria escuridão para lidar, mas Irma, de certa forma, deveria ser um de seu povo. Talvez não totalmente como um acordo comercial tenha sido tudo o que os uniu, mas eles sobreviveram à morte em várias ocasiões juntos. Ele poderia pelo menos prestar homenagem ao vínculo e tentar o seu melhor para ajudá-la.
Venha o que vier, estava aqui, o cachorro disse quando o carro parou em frente a uma enorme porta dupla. Acho que era hora de um show. Fim do capítulo. Capítulo 186, o julgamento de Irma Phoenixborn e... As portas se abriram para o que parecia ser o núcleo de uma máquina enorme. Havia um pilar central do tamanho da Torre Eiffel que se estendia até o teto. Músicas enormes pulsando com energia verde iluminavam o ambiente enquanto uma variedade de engenheiros e residentes se movimentavam para cuidar de uma coisa ou de outra. Pelo que Cole sabia, era um outro mundo subterrâneo. A essa altura ele honestamente desenvolveu um novo senso de apreciação pela própria base. Era enorme, muito além de seu escopo anteriormente compreendido. Ele seguiu o grande general por um tempo enquanto se dirigiam para a parede oriental. Uma vez lá chegaram a outro elevador, mas ao contrário do anterior, este era fortemente vigiado. 8 guardas cobertos da cabeça aos pés em trajes de combate, sem nenhuma parte de seus corpos à mostra e segurando rifles enormes que Cole só poderia descrever como irracionais. Mas a energia escorria pelo meio deles, fazendo-o perceber que se tratava de uma espécie de rifle de plasma ou de um projétil de energia da classe Driver. É claro que era menor que os drivers normais em seu universo. De qualquer forma, o resultado final era que eles deram um soco. Eu trouxe o aspirante conhecido como The World Breaker para uma audiência com o conselho e o chanceler. O grande general disse, enquanto Cole tentava ao máximo não adicionar dipshit atrás de seu nome toda vez que pensava no canino. Honestamente, o cachorro precisava de uma nova frase de efeito. Também há quanto tempo ele se foi, para que o cachorro pareça ter um certo entendimento ou pelo menos familiaridade com a base e a maneira como as coisas funcionam aqui. Foi realmente estranho. Cole não achava que ele estava fora há tanto tempo. A proporção de dilatação do tempo era de 2 dias para um único dia, então no mínimo ele deveria ter estado fora por 4 dias. Bem, ainda foi tempo suficiente para que algumas coisas acontecessem e mudassem. Você tem um compromisso? Perguntou um dos guardas, fazendo o general balbuciar de indignação e aborrecimento. Sério, essa é a pergunta que você quer me fazer? Você me viu sair daqui há não mais de 1 hora, seu idiota. Tem certeza de que política é o jogo que você quer jogar comigo agora? Estou em uma missão para o próprio chanceler. No final, a única resposta que o cachorro obteve foi a mesma pergunta. Você tem um compromisso? O grande general parecia pronto para estourar uma junta ou algo assim. Ou talvez ele já tenha feito isso. Cole não sabia dizer, mas o que ele percebeu é o fato de que o cachorro estava perto do limite, bufando e bufando a ponto de a saliva amarelada escorrer de suas mandíbulas cerradas. Esses caras não perceberam que o maldito grande general era um maldito Banelin, também conhecido como a porra de um cachorro zumbi superpoderoso. E eles estão tentando levar isso ao limite. E foi aí que Cole percebeu, eles estavam tentando levar isso ao limite. Pelo que ele viu até agora, por todos os filmes, mídia, jogos de zumbis ou o que quer que ele tenha visto. As criaturas foram facilmente acionadas por uma variedade de coisas, dependendo de como os escritores tendem a agir. Os Banelins mantêm uma espécie de consciência, mas parecem transmitir sons, visão e Cole já tinha visto isso antes, emoções. Deixar esse cachorro com raiva vai deixá-lo louco e em uma onda de matança, motivos suficientes para eles o abandonarem. Cole balançou a cabeça enquanto dava um passo à frente e agarrou o grande general pelos pelos, onde estava localizado um conjunto de cristas metálicas com luzes piscando nas extremidades. Não dê a eles o que eles querem, Neral. É óbvio que eles só querem te denunciar como o animal selvagem e raivoso que eles pensam que você é, por que não me deixa cuidar disso? Cole disse enquanto batia ao lado do Cyberdog. No entanto, todo o general agora Neral como Cole decidiu que seu maldito nome era ridículo e ele não chamaria assim o maldito cão cibernético. Ele gritou e pulou, colocando-se entre os guardas e Cole. Não, obrigado, ficarei calmo e resolverei isso. Se eu deixar você se mover, as chances de estarmos todos mortos antes que a hora acabe aumentarão para um fator de mais de 10.000%.
Sou claustrofóbico o suficiente do jeito que está, então não nos apresse para baixo da terra porque alguns guardas irritaram você. Cole ergueu uma sobrancelha, isso foi um pouco um embelezamento, ele não era tão perigoso, era. Sim, eu tenho um compromisso, se você apenas verificar com o chanceler ou seus assessores, você verá que ele está nos esperando. Agora, por favor, tenha algum juízo antes de matar todos nós. A última parte foi um grito, e para um cachorro Neral tinha algumas flautas bem altas nele. Alto o suficiente para que Cole tivesse que levantar as mãos aos ouvidos, mas além disso toda a caverna ficou em silêncio enquanto a atenção era atraída para o grande general e os guardas. Os guardas blindados trocaram olhares, embora Cole não entendesse como fariam isso quando cada parte deles estava coberta. Mesmo assim, eles se afastaram e os deixaram passar para entrar no elevador. Veja, eu disse a você que cuidaria disso. O Cyberdog respondeu presunçosamente, por outro lado Cole apenas revirou os olhos diante do ridículo de tudo isso. Quando o elevador se abriu, não foi pela frente, como eles haviam entrado, mas pela parte de trás, enquanto Cole e o general entravam em um corredor. Os guardas aqui também estavam completamente vestidos, porém os deles eram pretos foscos profundos, enquanto os que estavam embaixo eram cinza. Neral e caramba, esse maldito nome deve ficar, ele avançou como se fosse o dono do lugar. Mas ele não hesitou em bater papo ao fazê-lo, principalmente sobre o fato de não ter gostado que Cole encurtasse seu nome. Tudo o que Cole tinha a dizer era: o nome The Grand General é uma merda completa e uma relíquia de quando você não passava de diversão para crianças. Você é um guerreiro em um mundo apocalíptico à beira da insanidade, uma mudança é necessária. Você ainda pode ser o general, mas Neral é como vou chamá-lo de agora em diante. E, alternativamente, se você realmente precisa de um título, pode ser o grande general Neral ou Neral, o cão cibernético. Qualquer um que você escolher, não vou chamá-lo de grande general. Merda de agora em diante. O cachorro gaguejou e realmente latiu de indignação, depois começou a fazer um discurso inflamado sobre como se sentia insultado e como não toleraria tal degradação, bla. As portas no final do corredor davam para uma espécie de auditório. Podia-se ver um estrado elevado com 5 assentos, ou melhor, 4 assentos em torno de um quarto. Um homem que parecia ser a versão masculina de Irma, até nas cicatrizes. É claro que ele tinha muito mais, e o ruivo de seu cabelo era de um tom mais escuro do que o de sua filha depois que ela ressuscitou em uma chama ardente. Os olhos do homem se estreitaram no exato momento em que Cole entrou na câmara, mas tudo o que Cole fez foi lançar-lhe um olhar superficial enquanto examinava toda a sala. Os outros 4 membros do conselho foram divididos igualmente entre 2 homens e 2 mulheres. Cole não se importava com a aparência deles, se fosse o caso, seriam apenas rostos sem rosto na longa lista de corpos que ele deixou para trás em sua escalada ao poder. E com isso Cole sentiu necessidade de dar um passo para trás e refletir, ele está matando. Bastante. Eram sonhos e ambições encerrados, membros da família que ele havia tirado daqueles que os amavam, ele não sentiu nada. Ele balançou a cabeça rapidamente, agora não era hora para um debate moral, ele seguiria esse caminho de pensamento quando não corresse o risco de ter uma de suas vidas tiradas dele. É você quem eles chamam de Wordbreaker? Um dos membros do conselho perguntou a ele, uma mulher. Cole não respondeu imediatamente, pois certificou-se de prestar total atenção à sala e, pela primeira vez, decidiu confiar totalmente em todas as suas vantagens, especialmente em suas estatísticas. Ele fechou os olhos e inclinou a cabeça para o lado, quase imediatamente ele pôde ouvir uma infinidade de batimentos cardíacos. Mas não eram 5 séries, havia mais de 20 batimentos cardíacos só nesta sala, 3 deles estavam atrás do pai de Irma. Cole cheirou profundamente, enquanto ganhava consciência completa e total de todo o seu entorno. O espaço caiu sob seu controle quando os sons de suas respirações expuseram todos eles, e Irma, ela tinha uma mão em volta da boca enquanto seus batimentos cardíacos e os de seu pai eram os mais altos que ele podia ouvir. Cole suspirou.
De todas as vezes para dar um golpe. Todos vocês decidiram fazer isso quando estou aqui, e pior ainda, tentam me envolver nisso, quando a melhor coisa que deveriam ter feito era apenas me deixar passar. Eu não dei a mínima para Irma e ou seu pai de cara feia, mas acho que a lança da vida e do verde deveria ser a motivação para essa besteira. E você, a mulher com a roupa feia, fez sua espinha não formigar de medo, momento em que o nome Wordbreaker saiu da sua boca estúpida. Uau, você é ainda mais estúpido do que eu pensava. Cole ligou para o grande general, com um tom irritado em sua voz. Sim, ele respondeu, seu corpo absolutamente tremendo. Você não tem nada a ver com isso, tem? Cole perguntou, rindo enquanto fazia isso. Não senhor, absolutamente não. Bem, então isso é bom. Fique perto da porta e certifique-se de que ninguém saia, e sim, senhora, eles me chamam de Wordbreaker, deixe-me mostrar o porquê. Fim do capítulo. Capítulo 187, o julgamento de Irma Phoenixborn e Houve um silêncio pairando sobre toda a sala após a declaração de Cole, de certa forma, se fosse ele também ficaria em silêncio chocado. Obviamente, isso aconteceu porque eles o subestimaram e, falando francamente, Cole esperava que algo assim acontecesse. É claro que ele não estava com medo, mesmo que conseguissem matá-lo, Cole ainda tinha algumas vidas que ele não hesitaria em queimar, se isso significasse que ele poderia matar quem diabos quisesse mexer com ele. Eu tenho que perguntar o que causou isso, e vamos parar de besteira. Quanto mais honesta e direta sua resposta determinaria como cada um de vocês morrerá, ou se você vai morrer, francamente, tudo depende do meu humor, então seja gentil e me responda com sinceridade. Nenhum dos membros do conselho quis dizer nada, então o pai de Irma o fez, provavelmente querendo ter certeza de que a faca estava apontada na direção certa. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa ele enrijeceu, obviamente ninguém queria que ele abrisse a boca. É claro que as pessoas que estavam escondidas permaneceram escondidas, quase como se pensassem que Cole não tinha notado nada. Mas ele fez, depois de usar seus sentidos, e lembrar que ele tinha um olho que podia ver através de qualquer tipo de pecado, e até mesmo ver o futuro em alguns níveis, Cole pôde ver até a última pessoa escondida, incluindo as duas que se moviam lentamente na tentativa de flanqueio. E temos que obrigação de responder a você por causa de que você é imortal, por favor, todos nós sabemos como isso funciona, nós também em algum momento tivemos nossos próprios aspirantes. Você pode ter enganado aquele brinquedo de criança perturbado, mas o mesmo não pode ser dito de nós. Não temos medo de você ou de suas ameaças, garoto, sua chegada não passou de azar. Devido à sua altercação com os Dremonai, estamos agora à beira da extinção e você espera, nós para o quê? Ter medo de você. Você descobrirá que somos uma raça de pessoas diferente da qual você está acostumado. Cole ergueu uma sobrancelha e perguntou. Você sangra? A mulher que estava falando estreitou os olhos enquanto perguntava de volta. O que você quer dizer com isso? Nada, na verdade, você diz que é diferente, mas acho que não. Contanto que você possa sangrar, isso torna igual a todos os outros. Mas estou divagando, não há necessidade de sair do assunto. Você decidiu o melhor a causa da ação foi foder comigo, ou melhor, me usar para foder com ele e sua filha. Cole disse apontando para o pai de Irma e apontando para o local onde Irma estava sendo mantida refém. Ele sorriu quando percebeu que seus olhos se arregalaram, principalmente o da segunda mulher que estava quieta, mas de alguma forma estava suando com seu calor batendo um pouco mais rápido que o normal. Ela estava usando uma habilidade. Então me dê uma dica do que está acontecendo. Cole perguntou enquanto dava um passo à frente e se sentava em frente a um assento de cadeiras que estava colocado em frente ao estrado elevado. Seu olhar parecia indiferente, mas sua mente trabalhava furiosamente para elaborar um plano. Mas nenhuma das pessoas aqui foi particularmente acessível, no final parece que isso realmente iria acabar em uma briga. Os Dremonai deixaram os portões abertos.
Hordas de mortos-vivos estão agora marchando para o santuário enquanto conversamos. O pai de Irma finalmente espalhou a palavra e prendeu na lateral da cabeça seus problemas com uma mão invisível. Cole riu. Que tipo de amador estava mantendo o homem como refém? Ele balançou a cabeça e disse a eles: Eu sei, isso é impossível. A mulher disse, mas Cole balançou a cabeça enquanto se recostava e girava o assento em que estava, jogando as mãos para o alto e agarrando as gargantas das duas pessoas que estavam prestes a atacá-lo e imediatamente usando Sin-Iter neles, a todo vapor. Antes que o assento pudesse fazer uma rotação completa, os dois homens já estavam mortos, quando ele deixou cair seus corpos drenados no chão. Sin-Iter used. Mais 8 em percepção, mais 3 em destreza, mais 8 em energia. Os ganhos não foram significativos, mas a visão de dois corpos aparecendo do nada, completamente drenados de qualquer coisa vital, os chocou. Eu sei porque sou um aspirante e tenho certeza que os outros aspirantes que chegaram à base teriam recebido a mesma missão. Uma missão que nos pede para sobreviver a pelo menos 10 ondas intermináveis de zumbis que iriam estar aí vindo para exterminar seu santuário, ou algo dentro desses parâmetros. E lembre-se, dizia sobreviver, não lutar ou derrotar, então ficaremos igualmente felizes em sentar e assistir enquanto todos vocês morrem e tudo o que construíram vira pó. E não será minha culpa, caramba, isso não é minha culpa. A cadela Dremonai que matei estava sendo um idiota e disse que deveríamos seguir a tradição deles e lutar contra ele. Processo: se o pessoal dele deixou as portas abertas para os zumbis passarem, isso significa que eles são o problema, não eu. Então deixe-me perguntar de novo, por que diabos estou aqui? Ele obteve sua resposta quase imediatamente, pois qualquer ilusão estava mantendo os outros habitantes da sala escondidos. Desapareceu. Havia quase uma dúzia de Dremonai na sala, junto com uma quantidade igual de soldados humanos. Cole não reconheceu nenhum dos Dremonai, no final, como ele poderia, praticamente todos eles pareciam hippies élficos enlouquecidos. Ele podia ouvir o grande general ajudar em estado de choque com sua aparência e então veio o cheiro de sangue. Estava bem escondido, mas em vários cantos da sala ele podia ver corpos empilhados e uma poça de sangue reunida. Obviamente, ele deve ter eliminado o próprio pessoal do chanceler para ter algum tipo de vantagem sobre eles. No final, isso realmente se resumiria a uma briga, que era exatamente o que Neral queria evitar, mas no final não foi culpa de Cole. Você... Devolva imediatamente a lança para onde ela pertence e podemos considerar deixar seu cadáver intacto para quando você ressuscitar. Um dos Dremonai disse enquanto Cole balançava a cabeça e zombava. Então você reiniciou o apocalipse por causa de um estúpido atiçador de fogo. Você condenou seu povo e tantos outros inocentes por uma arma que nem mesmo reconheceria você se eu a entregasse a você. Agora ela está ligada a mim até a morte, não é? Entendeu isso? Isso significa que mesmo se você me matar agora, ainda estaria comigo, e armas como essa não podem ser dadas porque tem vontade própria, você tem que ser digno disso ou pelo menos vencê-lo, em combate do meu cadáver. Uma luta 1 contra 1. Então, se foi por um desafio que você veio até aqui, então esta é uma maneira ruim de pedir isso. Cole respondeu ainda sentado relaxado. Desafio? Você não vale um desafio, seu ladrão. Entregue-o agora mesmo ou morra. A lança é a única coisa que pode derrotar as hordas ou como você chama as ondas de zumbis que se dirigem para nós agora. E você não saiba como usá-lo, então coloque-o na mão de alguém que seja mais capaz e mais digno do que você. Cole ergueu uma sobrancelha, esse Dremonai estava irritando ele, era quase como se o maldito estivesse optando por ignorar tudo Cole estava dizendo a ele, embora eles tivessem uma lógica sólida. O filho da puta só queria colocar as mãos na lança. Parece que não conseguimos chegar a um acordo. Muito bem então, embora tenha de perguntar, ao homem, o Dremonai que empunhava esta lança antes de eu a arrancar do seu feio cadáver. Ele não significou nada para você? Nada que você tenha condenado tantos inocentes por vingança nascida do amor, mas você está aqui por ganância.
Uma necessidade de possuir aquilo de que você não é digno. Cale a boca. Não é o seu ritmo para me julgar. Eu o amei tanto. Ele era meu pai, tanto quanto era meu amante. É você quem não é digno de segurar sua lança. As sobrancelhas de Cole se ergueram tão alto que desapareceram na linha do cabelo em estado de choque, então ele involuntariamente estremeceu com a imagem que agora havia sido gravada em sua mente pelo que o Dremonai acabara de dizer. Incesto era uma coisa, mas incesto gay. Deus, ele ficou horrorizado, não que ele tivesse alguma coisa sobre gays, ele até namorou um cara uma vez. Foi uma experiência adorável e Dietrich foi legal, mas no final não foi para ele, mas um pai sobre seu próprio filho. Isso é apenas um outro nível de inferioridade. Agora estou tão inclinado a devolver a maldita coisa para você, você deve sentir muita falta da lança dele e precisa desta para pelo menos ter uma lembrança de todos os bons momentos que você teve com ele, perfurando você. Tudo bem então, venha pegá-lo. Demorou mais alguns momentos para o Dremonai receber um golpe sobre o que o Helco acabou de dizer, e quando isso aconteceu, ele rosnou de raiva e saltou sobre o estrado, indo direto para o Wordbreaker. Fim do capítulo. Capítulo 188, O julgamento de Irma Phoenixborn IV. No momento em que ficou óbvio que o Dremonai iria atacar, Cole reagiu por sua vez, agarrando o assento que estava ao lado dele e jogando-o direto no rosto desavisado e que se aproximava rapidamente do Dremonai. Não ajudou em nada o fato de Cole ter realmente jogado a cadeira enquanto o Dremonai estava no ar saltando sobre o estrado. O grunhido de dor que ele deu foi extremamente satisfatório quando ele caiu no chão. Todos os outros na sala reagiram quando todos abriram fogo contra Cole, ele prontamente usou Fade para desaparecer antes de usar Shadow Dance para aparecer atrás dos Dremonai e dos soldados humanos que mantinham o pai de Irma em cativeiro. Sua aparência foi chocante o suficiente para que eles não pudessem reagir a tempo à sua presença quando Cole deu um enorme varal para um dos Dremonai, virando a criatura do avesso enquanto ela girava algumas vezes no ar enquanto Cole girava com seu impulso e esmagava seu punho cerrado na mandíbula do guarda humano. A cabeça do indivíduo se abriu como um melão enquanto seu corpo permanecia em pé por alguns segundos, o sangue jorrando no ar e banhando todos nas proximidades. Um dos membros do conselho gritou em estado de choque, principalmente a mulher que foi responsável pela ilusão que manteve todos escondidos. Parece que ela não foi feita de material mais resistente. Havia outro Dremonai sobrando, e ela tomou a iniciativa de atacar, atacando Cole com garras alongadas sob as quais ele se abaixou. Ele abriu bem a palma da mão e olhou para cima enquanto suas próprias garras deslizavam de seus dedos. Ele cortou para cima, rasgando-a da virilha até a parte inferior do queixo, que ele prontamente cortou em tiras, deixando sulcos profundos em seu rosto enquanto ela dava um grito gorgolejante e caía para trás. Um raio atingiu Cole, enviando-o através da sala e na direção de Irma. Mesmo no meio da dor que sentiu, ele girou o corpo no ar e disparou a obsidiana azul. Um rastro de fogo azul avermelhado explodiu para fora da câmara e tomou o Dremonai que mantinha Irma como refém na cabeça. Duas coisas aconteceram. Primeiro, a bala explodiu seu crânio e bateu na parede atrás, deixando marcas de queimadura por toda a superfície imaculada. Então seu corpo pegou fogo e virou cinzas imediatamente quando Cole pousou os pés no chão. Ele ainda teve um pouco de impulso com o raio enquanto derrapava um pouco para trás até ficar ombro a ombro com Irma. Seu pai soltou uma onda de fogo de seu corpo enquanto todos ao seu redor se dispersavam, mas não antes de alguns Dremonai e guardas humanos se transformarem em cinzas no processo. Infelizmente, todos os membros do conselho estavam intactos com a mulher que estava particularmente cheia de animosidade em relação a Cole, parada com uma enorme arma, canhão apontada em sua direção e chiando com raios. Um dos homens puxou dois escudos enormes sabe Deus de onde, seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele os batia um contra o outro e se preparava para um ataque. A mulher com as ilusões foi direto para a saída, mas um Neral irado estava em seu juramento com dois canhões enormes em ambos os lados do corpo apontados para ela. Pela aparência, parece que o Cyberdog realmente recebeu um upgrade.
E finalmente o segundo homem estava flutuando no ar, seu corpo inteiro envolto em sombras enquanto os chicotes dela se estendiam para fora de sua forma, dando-lhe uma aparência mais estranha do que o normal. Cole sentiu uma sensação preocupante vindo dele. Obviamente, o nível de força que o homem conseguia exercer era provavelmente algo que ele ainda não tinha certeza se seria capaz de enfrentar. Mas seja como for, o conjunto específico de habilidades de Cole foi criado para ajudá-lo a lutar acima de sua categoria de peso. Ele não ficaria surpreso se fosse realmente capaz de matar deuses em seu estado atual. Mas, novamente, isso pode significar alcançar as estrelas, assim como ele tinha seus títulos e vantagens, então definitivamente outros os tinham. Em última análise, em uma luta, não seria apenas uma batalha de habilidade contra habilidade, mas de buffs contra buffs. Isso deixou um pouco para Cole pensar, mas esse foi outro pensamento a ser arquivado para mais tarde, mas no final das contas isso significava que ele não era tão OP quanto pensava que era. Cole retirou Black Sapphire enquanto seu grupo de 3 lutava contra seu próprio grupo de 3. A mulher ilusionista estava no chão chorando, sem uma perna. Ou melhor, era isso que ela queria que todos pensassem, já que Cole podia vê-la tentando contornar Neral para escapar da sala. Com toda a honestidade, Cole sentiu que ela era a mais perigosa aqui, até mesmo ele seria afetado por quaisquer ilusões que ela criasse por alguns segundos antes que seus olhos buscadores do pecado entrassem em ação e expusesse tudo para ele. Falando francamente, isso demorou alguns segundos a mais, já que 1/4 e nem 1 segundo era tempo suficiente para alguém acabar morto. No entanto, foi um impasse que Cole prontamente pôs fim quando puxou o gatilho Black Sapphire. O estrondo foi ensurdecedor acompanhado de olhares de surpresa, já que Cole mirava em uma direção completamente diferente. Caramba, até parecia que era Neral quem ele estava mirando, já que o Cyberdog ainda estava parado na frente da porta, completamente inconsciente de que o 4º membro do conselho estava prestes a escapar. A bala a atingiu pelo quadril, cortando completamente suas pernas e congelando as feridas no mesmo processo, enquanto ela soltava um grito de dor. Sua ilusão quebrou como vidro, a realidade rapidamente se reorientando para o normal. Ela embalou a perna que faltava, indo do quadril, olhando para frente e para trás do ferimento, para o membro faltante e de volta para Cole que lhe causou o ferimento. E apesar de tudo isso ela ainda gritava de dor, mas todos os seus gritos foram interrompidos abruptamente quando Irma acenou com a mão e a mulher pegou fogo, ou melhor, não foi que ela pegou fogo, mas sim o fogo saiu de dentro dela e queimou-a até ficar crocante. Cole estremeceu, a visão era absolutamente aterrorizante. Você usou o calor do próprio corpo para incinerá-la. Uau, na sua idade eu não tinha tanto controle sobre minhas chamas. Você é algo garoto, realmente algo. O chanceler disse a Irma, que zombou do que ela disse a ele. Essa é a sua maneira de dizer que está orgulhoso de mim. Porque se for isso, a tentativa é uma droga. A versão masculina mais velha dela encolheu os ombros e não disse mais nada, parece que ele era um homem de poucas palavras, mas mesmo assim como Cole podia ver por sua postura, ele tinha certeza de que Irma também podia ver. O homem está orgulhoso de sua futura filha incendiária. Foi sentimental e o deixou doente. Isto deveria ser um julgamento, todos vocês são criminosos. A mulher que supostamente era a porta-voz do resto gritou com eles, Cole revirou os olhos enquanto atirava de volta. Só porque você diz que algo é de uma maneira particular não significa que seja verdade ou que eu tenha que concordar com você. E para sua informação eu não sou um criminoso, sabe por quê? Porque aonde quer que eu vá, onde quer que meus pés estejam passo, minha palavra é lei. Cole desapareceu de vista enquanto usava o Spectra Rover para correr pela sala e aparecer ao lado do Dremonai que ele havia atacado primeiro com a cadeira, depois começou a tirar o queixo da boca. Ele reapareceu e então usou Dança das Sombras para pular no ar, evitando uma onda de relâmpagos que pareciam mais membros eletrificados, movendo-se e procurando quem agarrar e virar para atear.
Cole ignorou isso tão bestialmente quanto pôde enquanto Irma e seu pai iam para o campo de batalha, a temperatura da sala subindo a graus quase insanos. Cole, no auge de sua dança das sombras, desceu, utilizando seu domínio de gravidade, para empurrar-se para baixo ainda mais rápido enquanto batia o pé na parte de trás da cabeça do Dremonai, pisando-o no chão e transformando-o em pasta. Naquele momento, Cole sentiu seu senso de perigo ficar descontrolado quando se virou e viu o homem com os dois escudos enormes bater os dois juntos, liberando uma onda sonora poderosa que o jogou para trás, de ponta cabeça quando seus tímpanos estouraram e alguns vasos sanguíneos em seu corpo também. Suas costas bateram na parede, enquanto a parte de trás de seu crânio se abria, pintando a parede de vermelho com suas entranhas. Ele ouviu Irma gritar seu nome enquanto seu corpo deslizava para o chão. Dor, tudo o que ele conhecia e podia sentir e, finalmente, escuridão. Fim do capítulo. Capítulo 189, O julgamento de Irma Phoenixborn v. Ele não estava morto, nem de longe, seria preciso muito mais do que isso para realmente matar Cole. Talvez você precisasse de alguns megatons ou foram quilotons de pura destruição de uma ogiva para poder acabar com ele. Um ataque de míssil de sangue. De qualquer forma, Cole ainda podia ouvir a luta ao fundo. Ele não conseguia se mover, mas em algum momento ele pôde ouvir que a luta havia parado e os outros dois, os homens que pareciam ser os que estavam sendo conduzidos pelo nariz, finalmente falaram. Acima. Thorum, eu aconselho você a desistir, o campeão de sua filha está morto e você perdeu um braço. Claro que sua filha finalmente adquiriu seus próprios poderes de Fênix, mas no final das contas duvido que seja o suficiente para inclinar a balança a seu favor. Prometo pela minha palavra que garantirei a sobrevivência de ambos e garantirei que nada dê errado enquanto descobrimos uma maneira de lidar com esse aspirante. Você sabe o que está por vir, os Dremonai nos ferraram e precisamos apresentar uma solução, frente unida para poder lidar com isso. Se fosse esse o caso, Caspian, então você nunca teria dormido com minha esposa sob meu próprio teto, bem ao lado do quarto da minha filha. Sua nítida falta de vergonha é surpreendente. Você fala comigo, como se fôssemos amigos, como se não há mais do que alguns momentos atrás, você e minha porra de ex-mulher não tentaram apenas matar minha filha. Que porra é essa? Cole não pôde resistir, ele absolutamente teve que abrir os olhos, ou melhor ainda, não havia necessidade de fazer isso, ele ainda podia ver sem eles enquanto levava suas percepções ao limite que seu corpo rapidamente ferido podia permitir. Supere, Thorum. Eu cometi um erro, com o qual concordo. Mas sempre iria te deixar. Você não tem a coluna necessária para fazer o que precisa ser feito, e o tamanho do pau para me deixar satisfeito. O que é mesmo o pior é que você infectou minha filha com a mesma fraqueza e com seus malditos poderes de Fênix que não servem para nada, quando você não consegue usá-los bem. Calhe a boca, mãe. Você nada mais é do que uma vagabunda sem respeito pelas coisas boas que ela tem em sua vida. Sua sede de poder e controle em um mundo que exigia unidade e perseverança é chocante e, em última análise, estúpida. O fato de você estar vivo e poder encontrar comida na sua maldita mesa todos os dias deveria ser uma bênção, mas você quer fazer política, a ponto de abrir a porra das pernas para um homem que quase me estuprou quando criança. Você me dá nojo. A voz de Irma estava particularmente alta, e ainda mais os soluços que surgiram entre eles. Cuidado com o que você diz, garota, você não tem ideia do que está falando. Não calune meu marido só porque você não está feliz com a forma como o meu casamento e o de seu pai terminaram. Ele causou isso a si mesmo, eu não fiz nada de errado, a não ser ir atrás do que meu coração queria. É crime querer ser feliz. Cole já estava farto desse distorcido drama familiar político. Bem, não é crime querer ser feliz, ai, meu pescoço. Uau, não consigo me lembrar da última vez que fui atingido daquele jeito. Cole disse enquanto se levantava e começava a se esticar e virar, para grande choque de todos os outros aqui.
Ele fez alguns agachamentos antes de levantar a cabeça para deixar seus olhos dourados penetrarem no âmago de todos os presentes aqui. Você sabia que no meu mundo, no meu país, pelo menos o adultério é um crime. Você pode realmente ir para a prisão por até 3 ou 5 anos, e especialmente se o juiz não se sentir gentil, com base nas circunstâncias do adultério, como, digamos, sua própria escolha e ação absolutamente nojentas. Você pode acabar atrás das grades por cerca de 10 a 15 anos de sua miserável vida de traição. Mas você diz que fez tudo isso porque queria ser feliz, o que é assustador. Um homem que amou você e sua própria filha por toda a vida, porque o pau dele não era bom o suficiente para você é a maneira certa de ser feliz. Você se casou com ele e ficou e fodeu com ele tempo suficiente para realmente trazer uma filha para este mundo amaldiçoado e... Você diz que o pau dele não é bom o suficiente, você não parece o tipo que permaneceria em um relacionamento se um homem não te satisfizesse pelo menos em algum nível, a história realmente é. Você poderia simplesmente ter ido embora, sabe? Por que você simplesmente não foi embora? Ou o seu objetivo era fazer com que a sua própria filha odiasse? Ou seu cérebro estúpido foi lavado por tantos malditos hentai neototari que você deixou um homem estúpido com um pau grande e uma vingança muito óbvia contra seu marido usar para destruir sua família? Tudo porque, um assento no conselho? Ou talvez você já tivesse o assento, mas também era casado com o chanceler, o que significa que tinha mais poder do que quase qualquer pessoa nesta sala. Ou talvez você seja uma daquelas mulheres que são tão estúpidas da cabeça que pensam que o mundo e a vida não são justos a menos que tenham todo o poder em suas mãos e acabam contradizendo a si mesmas e as suas crenças e quebrando um monte de merda que deveria não seja quebrado. Você é feminista? Porque se você for, definitivamente não é muito bom. Ouso dizer que eles cuspiriam em você se vissem ou ouvissem sobre o que você fez. Então é assim que vai ser, o cara das sombras, o ladrão de esposas ali, vai morrer por último, mas antes que isso aconteça, terei livrado-o desse pau de ouro, que você diz que ele tem, e tentarei compará-lo com o de seu ex-marido. Ou pelo menos talvez contra os meus, só para você saber, justifique suas ações nessa parte. O homem do escudo de ondas sonoras ali que quase, bem, não quase, só conseguiu fazer o trabalho de me matar em cerca de 15%. Ele precisaria aumentar seus esforços em cerca de 85% para poder me matar, e mesmo assim não há garantia de que ele teria a chance novamente como teve da primeira vez. Bem, ele vai morrer primeiro, eu vou espancá-lo até a morte com seus próprios escudos e depois vou pegá-los para mim. Para ser honesto, eles parecem muito legais, e a ideia de escudos que disparam ondas sonoras é realmente atraente para mim. Depois tem você com seu relâmpago. Eu não vou te matar, então é seu dia de sorte. Vou levar essa arma, porque assim como o escudo, é muito legal. Tenho um conhecido, futuro subordinado que usa raios, tenho certeza que Thunderjack apreciaria isso como um presente. Mas seu destino será pior que a morte, minha querida, então esteja preparado. Agora Irma e seu pop-pop, vocês poderiam me dar licença, Neral os deixou sair. Papai está prestes a ir trabalhar. A sala ficou em silêncio, quase como se ninguém pudesse compreender o nível de arrogância que Cole estava trazendo para a mesa. Claro, dado o quão difícil a luta tem sido até este ponto. Claro, dado que ele também foi a primeira pessoa a sofrer qualquer tipo de vítima, também foi algo a ser notado, mas novamente ele se levantou como se nada tivesse acontecido, significava apenas que ele tinha uma capacidade de cura significativa, então não havia nada com que se preocupar, já que ele disse que precisava de um aumento de 85% no esforço para derrubá-lo, eles definitivamente fariam isso. Para uma pessoa que estava apenas escolhendo o seu, com os miolos na parede há alguns momentos, você com certeza tem muita arrogância. Você acha que está bem equipado para lidar conosco, pelo som da sua voz você não é nada mais que uma criança. Cole estreitou os olhos com isso, então ele encolheu os ombros enquanto encarava a mãe de Irma, a mulher com certeza gosta de ouvir-se falar, e não importava o que fosse dito, ela sempre tinha uma resposta para dar.
Cole odiava esse tipo de pessoa que era incapaz de refletir sobre suas escolhas e admitir que estava errada. É claro que ele sabia que era um problema, coisa de mulher, todas as mulheres eram assim, mas essa vadia estava levando isso para um outro nível. Tudo bem, então, deveríamos parar de conversar, vamos direto ao assunto que falta de vez em quando, por favor, relate erros em tempo. Fim do capítulo. Capítulo 190, o julgamento de Irma Phoenixborn v. E voltar a tentar se matar foi exatamente o que todos tentaram fazer, ou melhor ainda, a maioria das pessoas na sala do conselho tentou matar Cole enquanto Irma e seu pai eram completamente ignorados. É claro que só porque foram ignorados não significa que escolheram permanecer assim, pois também começaram a dar tudo de si. Cole usou Fade para desaparecer da vista de todos, correndo rapidamente para a esquerda enquanto colidia com alguns dos poucos guardas restantes que estavam na sala. Não era como se ele não os visse, colidir com os 4 que estavam prestes a abrir fogo contra Irma e seu pai era apenas o começo dessa dança de vida ou morte que todos estavam prestes a embarcar. Seu corpo bateu no primeiro guarda, uma mulher que tropeçou direto no único Dremonai entre seu grupo de 4. O Dremonai soltou um silvo de surpresa e choque ao receber um gole de obsidiana azul, quando a bala saiu de sua cabeça e atingiu a órbita ocular do guarda humano atrás dele. Os dois caíram quando Cole bateu o cano da safira negra na lateral da mandíbula da mulher, ignorando seus gritos de dor quando o uso da gravidade fez com que o último guarda começasse a flutuar no ar antes que pudesse fazer mais movimentos, e exatamente onde Cole colocou uma bala em sua barriga, criando um enorme buraco no processo. Cole riu, já que toda a atenção estava voltada para ele a essa altura. A morte dos 4 guardas desde o início de sua habilidade, Fade, não demorou mais que 3 a 5 segundos. De seu lugar onde a guarda feminina estava calçando seus próprios dentes e língua, Cole colocou Black Sapphire na parte de trás de sua cabeça, e ignorou completamente o gemido assustado e dolorido da mulher enquanto ele a tirava de sua miséria. Então ele franziu a testa enquanto franzia as sobrancelhas, ignorando completamente a expressão de choque no rosto da mãe de Irma. Merda, eu prometi que outra pessoa morreria primeiro. Bem, no final, isso importa, todos vocês ainda vão morrer. Seus sentidos de perigo ficaram descontrolados quando ele imediatamente usou salto sombrio para aparecer em um ponto alto dentro do conselho, mas mesmo depois de seu salto a sensação não terminou quando ele se virou e foi presenteado com a visão de um tentáculo de sombra preto e roxo, surgindo das sombras para atacá-lo. Ele rapidamente, uma barreira condensada de gravidade, descansou, mas mal foi suficiente para suportar a força e não o tentáculo da sombra quando ele foi jogado para trás, seu corpo voando como uma bala de canhão para bater em uma parede. Havia tanta profundidade por trás do impacto que toda a sala tremeu enquanto poeira e detritos caíam em todas as direções. De dentro da poeira, Cole sorriu, ele obviamente estava lutando contra pessoas que eram mais fortes do que ele. Mas isso não era problema dele, já que toda a sua construção foi feita para lidar com probabilidades intransponíveis, era uma pena que não fossem pelo menos 5 inimigos que ele estava enfrentando, então teria tornado a festa muito mais divertida. Ele saiu dos escombros, ambos os revólveres no coldre enquanto Black Malakai vibrava e vibrava em suas mãos de excitação. A espada mudou e se transformou em uma enorme espada Buster, uma reminiscência da espada Buster de Cloud Strife de Final Fantasy V. A borda da lâmina assumiu uma tonalidade avermelhada e cinza quando Cole utilizou Black Cut Assassinate, e um toque de Chaos Blast e Gravity para dar mais peso à espada quando ele caiu direto na cabeça do homem com os 2 enormes escudos de torre. Enquanto Cole caiu do céu parecendo um anjo vingador ou melhor, neste caso, um demônio vingador da morte, provavelmente depois disso os vingadores deveriam ligar para ele, ele seria ótimo para suas fileiras, ou melhor ainda assim, ele provavelmente seria um vilão com quem eles teriam que lidar. O escudo se expandiu rapidamente, criando uma cúpula sobre o homem enquanto ele tentava usá-lo para se proteger.
Sombra e relâmpago voaram pelo ar para interceptar a trajetória de Cole, mas com um uso ainda mais engenhoso da gravidade, ele caiu mais rápido quando ambos os ataques passaram inofensivamente por seu corpo, enquanto ele derrubava Black Malakai, não em fúria ou raiva, mas excitação enlouquecida e abjeta. O impacto foi tão poderoso que Cole sentiu todos os ossos de seus braços quebrarem quando sua espada foi arremessada de suas mãos junto com seu corpo jogado para trás e mais uma vez contra uma parede para criar outra cratera. Mas desta vez ele não estava sozinho. A onda de choque liberada de onde a espada atingiu o escudo foi tão poderosa que explodiu todos e arruinou toda a sala de reuniões, com enormes pedaços de concreto explodindo da parede e voando em todas as direções. E além disso, todos os outros, exceto o homem agora protegido pela cúpula de um escudo impenetrável, que resistiu a um ataque aumentado com força total do Malakai Negro. Agora, mais do que nunca, Cole queria aquela maldita coisa, ele a adicionaria à sua coleção de armas e armaduras definitivas que ele estava construindo atualmente. As portas da sala foram arrombadas e alguns reforços entraram correndo. Felizmente parece que esses caras faziam parte da comitiva do pai da Irma. Ou teria sido o que pareceria se Irma e seu pai não tivessem aberto fogo contra eles de suas posições feridas. Literalmente, quando literalmente bolas de fogo começaram a voar de suas mãos estendidas como metralhadoras. A mãe de Irma foi a primeira a se levantar enquanto levantava seu enorme canhão de raios e apontava na direção de Cole. Seu senso de perigo ficou descontrolado quando ele rapidamente rolou para frente, esquivando-se do fluxo de raios tremeluzentes que atingiram o local que ele ocupava anteriormente. Spectral Rover o viu cruzar a distância entre eles rapidamente, mas ele foi interceptado através da subdimensão pela qual Spectral Rover o levou. Centenas de tentáculos sombrios vieram em sua direção. Cole saiu da habilidade de movimento e criou uma parede de fluxo de gravidade, que fez com que todos os tentáculos ao seu redor girassem em frenesi enquanto Irma soltava uma corrente de chamas que parecia grudar nos tentáculos sombrios, voltando para dentro, as sombras e direto para a pessoa que as controla. O cara das sombras rapidamente se desvencilhou quando Cole, agora perto o suficiente da mãe de Irma, usou vertigem, antes de disparar uma bola condensada de gravidade em seu estômago, que a jogou de volta na parede, criando crateras mais uma vez antes de explodir e rasgar seu estômago, em pedaços. A ferida não foi fatal. Ainda. Mas pelo menos isso a tirou da equação por tempo suficiente para Cole tentar arrancar as bolas de alguém e medi-las com as dele. Na verdade não. A cúpula se desfez para revelar o cara que empunhava o escudo alimentado por som. Ele estava uma bagunça completa, porém, foi tolice para Cole presumir que, como o escudo permaneceu intacto, a pessoa que estava presa dentro de uma concha metálica de metal obviamente sintonizado ou com melhoramento de som definitivamente não ficaria bem. Era como se todo o escudo fosse como um diapasão. Havia um fluxo de sangue saindo de suas orelhas e nariz e um de seus olhos parecia ter estourado. Uma de suas pernas estava uma bagunça, pois o joelho parecia ter sido completamente pulverizado com o osso interno. Sua rótula parece ter virado lama e apenas o tecido e a carne parecem ser o que a mantinha unida. Seu único olho parecia enlouquecido, como os de um animal selvagem que finalmente foi encurralado por uma presa que passou a maior parte de algumas horas perseguindo-a. Ele virou loucamente as mãos em ambos os escudos que haviam retornado ao tamanho normal, seus olhos finalmente se fixaram em Cole, que teve a audácia de parecer envergonhado enquanto seus braços se curavam diante dos olhos de todos. Mesmo Cole não tinha ideia de por que ele estava tão indiferente a essa luta. Normalmente ele lutaria ao máximo, mas do jeito que está, ele nem sequer levou suas habilidades ao limite que tinha certeza que poderiam alcançar. A resposta para isso era confiança, ou talvez fosse algo mais, a confiança absoluta de um Lorde Demônio no poder e destruição que ele poderia trazer se ele decidisse enlouquecer. E não pular de um carro lento para dançar meio maluco. Muito louco, como a porra do Coringa. Maldito homem, parece que você já viu dias melhores. Cole provocou, incapaz de impedir-se de derrubar seu inimigo não apenas no corpo, mas também no espírito.
Um maníaco completo é o que ele era atualmente. Você disse que eu precisava de 85% a mais de esforço para derrubá-lo, seu maldito invasor. Bem, este sou eu 1000% quando nos encontrarmos no inferno, não se esqueça de dizer a eles que Jerome enviou você. Os olhos de Cole se estreitaram quando o escudo ficou pequeno até parecer derreter no peito e nas costas do homem, transformando-se no que era definitivamente um alto-falante enorme. Se até agora o senso de perigo de Cole estava funcionando e alertando-o em 10%, agora estava gritando alto em 1 milhão, já que até mesmo sua habilidade de premonição lhe mostrou múltiplos futuros no espaço de alguns segundos que elaboraram o nada. O que quer que esse cara estivesse fazendo, não apenas mataria Cole para acabar com uma de suas vidas, mas também acabaria com ele, ponto final. Jerome, não, pare o que você está fazendo, você vai matar todos nós. A mãe de Irma gritou em choque quando o pai de Irma usou seu braço bom para agarrar sua filha e usar as chamas para explodir não pela porta, mas para cima através de milhares de toneladas de concreto enquanto todos tentavam escapar do agora mencionado Jerome. Cole, por outro lado, não se moveu, ele não conseguia, ele notou que alguns tentáculos de sombras prenderam todo o seu corpo no lugar, e por mais que tentasse, ele não conseguia dizer ao seu corpo para se mover, e então Jerome explodiu. Fim do capítulo. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão, Confúcio.